Eu vim conversar com você que acabou de perder um ente querido e que, além de ter que lidar com essa dor nesse momento, também começa a ter que pensar no inventário, o que pode se tornar mais uma dor de cabeça. Eu vim aqui explicar para vocês qual a diferença, como vocês podem fazer o inventário, se na via judicial ou se vocês poderão fazer um inventário por cartório, o que costuma ser muito mais rápido e muito mais barato. Fica comigo nesse vídeo até o final, que é sobre isso que a gente vai conversar agora. O meu nome é Oscar Sidre, sou advogado, especialista em direito de família e sucessões e vim aqui para te esclarecer essa situação. Se você vai poder optar pelo inventário no cartório ou se terá que fazer o inventário na via judicial. Primeiro de tudo, gente, eu quero deixar bem claro para vocês que eu entendo muito bem o que está acontecendo nesse momento, tá? Além de ter que lidar com a perda do ente querido, é toda uma burocracia que existe nesse momento em que algum parente vai embora, não é mesmo? É tanto documento para lidar, e aí você começa a ouvir falar em nomes estranhos, né? Como eu já citei aqui, inventário judicial ou inventário extrajudicial, partilha, espólio, e aí tem o imposto, né? O ITCMD, e por aí vai. Parece um emaranhado de coisas para a gente resolver. Parece que estão falando grego, não é mesmo? O ponto central aqui é vocês perceberem que existe uma enorme diferença entre o inventário feito no cartório e aquele que é feito na via judicial. Veja, a velocidade, os custos e as exigências para cada modalidade de inventário são muito diferentes. É como se a gente tivesse que escolher entre pegar uma estrada de terra cheia de buracos, sem sinalização, ou então pegar uma rodovia pedagiada, mas bem pavimentada e rápida. Qual que você preferiria? Depende da sua pressa, do seu carro e, claro, do seu bolso. E aqui no inventário, gente, é a mesma coisa. A falta de informação faz com que muitas famílias enveredem aí por um caminho mais lento e muitas vezes mais caro e sem necessidade. Mas o meu objetivo aqui é que você não cometa esse erro, tudo bem? Então vamos aqui ao que interessa. De um lado, temos o inventário judicial, como eu já falei. Pense nele como um processo que precisa de um árbitro, que é o juiz. Ele vai acompanhar tudo, tomar decisões e garantir que a lei seja cumprida. De outro lado, temos o inventário extrajudicial feito em cartório. Aqui a gente não precisa de um juiz, é como um acordo de negócios. Se todo mundo concordar, o tabelião do cartório apenas formaliza aquilo que a família decidiu de maneira muito mais rápida. Vamos falar aqui dos pontos principais. Primeiro de tudo, gente, a velocidade. No cartório, se a documentação estiver toda em ordem, o inventário pode sair em questão de semanas, às vezes até em questão de dias. Já lá na justiça, mesmo naqueles casos mais simples, estamos falando de meses, muitas vezes podendo chegar a anos, se houver qualquer complicação ali no decorrer do processo. Vamos falar agora com relação aos custos. Geralmente, o inventário em cartório é bem mais barato. E por quê? Porque é menos tempo de trabalho do advogado e as custas do cartório costumam ser menores do que as taxas judiciais. Já no inventário judicial, o processo mais longo naturalmente, gente, gera mais honorários e custas processuais. Mas agora, se houver conflito entre os herdeiros quanto à divisão dos bens, aí não tem jeito. O único caminho passa a ser a via judicial. O juiz vai ouvir todo mundo e, ao final, ele vai decidir conforme a lei. Vejam, para fazer o inventário no cartório, todos precisam estar de acordo com a divisão da herança. Esse é um pressuposto fundamental.
Entendeu a diferença? O cartório é a via expressa. É rápido, é mais barato e direto. A justiça é o caminho tradicional, necessário só quando há alguma complexidade ou então há desavença entre os herdeiros com relação à divisão da herança. Então agora você vai pegar papel e caneta ou então salva aqui essa parte do vídeo para saber se você e sua família poderão usar a via expressa no inventário em cartório ou se terão que ir pela via judicial. A pergunta número 1 a ser respondida, gente: todos os herdeiros estão de acordo com a divisão dos bens? Como eu já disse e repito, não pode haver nenhuma briga. Se, por exemplo, o seu irmão quer ficar com um imóvel e a vontade sua ou de outros irmãos é que referido imóvel seja vendido, já não tem consenso. Para o cartório, gente, a harmonia tem que ser total. Então, se houver consenso, se todos estiverem de acordo com a divisão da herança, com a forma da partilha dos bens, podemos seguir então agora já para nosso segundo ponto, que é o seguinte: a pessoa que faleceu deixou um testamento? Se a resposta for sim, se existe um testamento, na grande maioria dos casos é obrigatório iniciar um processo lá na justiça, só que não é um processo de inventário, é um processo de cumprimento de testamento. E depois que o juiz validar o testamento, aí sim, havendo o consenso que a gente já conversou entre os herdeiros, o inventário vai poder ser realizado no cartório. E um terceiro e último ponto, gente, que era uma pergunta que se fazia, mas que hoje não é mais necessário. Era a pergunta se existia algum herdeiro que era menor de idade ou que, sendo maior de idade, fosse uma pessoa considerada incapaz. Pois bem, agora já é possível fazer o inventário em cartório, mesmo existindo um herdeiro menor de idade ou incapaz, porque a Resolução 571 de agosto de 2024 do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, passou a permitir a realização de inventário em cartório, mesmo aqui nessa situação de herdeiros menores ou incapazes. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo um link com todos os detalhes aonde eu apresento essa resolução e mostro para vocês o artigo de lei, o artigo ali da resolução, que permite a realização do inventário no cartório, mesmo tendo um menor de idade ou incapaz, como dito. Então, como vocês podem ver, desde 2024 ficou acessível a um número muito maior de pessoas a possibilidade de se fazer o inventário direto em cartório. Bastam então apenas dois requisitos: consenso entre os herdeiros e também que não exista testamento. Lembrando ainda que, se tiver testamento, aí haverá necessidade de uma ação judicial que é para validar o testamento. E só aí então poderá ser realizado o inventário, que, conforme visto e falado, se houver a concordância entre todos os herdeiros, poderá então ser realizado em cartório. Então era isso, gente. Se ainda ficou alguma dúvida, por gentileza, deixa sua pergunta aqui nos comentários que nós vamos te responder, tudo bem? E não deixe de compartilhar esse vídeo com seus irmãos e demais herdeiros, para que eles também entendam quando que é possível ou não a realização do inventário em cartório. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.